Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente, e agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Cristo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Quero ser bem breve nessa palavra. Uma palavra de cunho missionário. Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Ele tinha deixado Atenas e tinha chego em Corinto. E ali em Corinto, ele se deparou com uma cidade muito complicada, uma cidade onde havia muita prostituição, muita imoralidade, muitos beberrões, havia ali embriaguez e, consequentemente, desordem. E, gente, ele lutou veementemente para estabelecer ali uma comunidade cristã. E Paulo, ele, com todo o seu chamado e suas convicções, ele se dedicou inteiramente a divulgar o Cristo em quem ele cria. E ele ficou 1 ano e 6 meses divulgando o Evangelho ali em Corinto. Ficou um tempo considerável pregando a palavra de Deus. E no chamado missionário de Paulo, o que mais ele fazia verdadeiramente era se aplicar à palavra, para que a palavra convencesse os corações dos homens. E Paulo debatia, Paulo ele era um apologético, um defensor nato da fé cristã. E, gente, muitos iam ouvindo o Evangelho e iam se voltando a Deus, iam se convertendo. Se nós pararmos para ler todo esse capítulo, muitas conversões. E, gente, eu estava lendo hoje um comentário do pastor John Wesley, e ele falou o seguinte:
se tratando exatamente desse tempo que Paulo ficou pregando em Corinto, 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. E, gente, quantas vidas Paulo ganhou, com certeza. E nós, que também somos conhecedores do mesmo Evangelho que foi divulgado a Paulo, quantas vidas nós ganhamos para Cristo dentro de 1 ano e 6 meses? Você pode contabilizar? Mas a culpa é de quem? Daqueles que estão transmitindo a mensagem ou dos ouvintes? Essa não é uma fala minha, é uma fala do John Wesley. A culpa é de quem? Até que ponto nós verdadeiramente abraçamos a causa de Cristo, a verdadeira missão da igreja? Até que ponto nós estamos levando em consideração o nosso chamado principal, primordial, que é atrair as pessoas para o Evangelho, ou atrair as pessoas para o reino através do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando que nós vamos entendermos verdadeiramente o nosso chamado missionário, que é atrairmos pessoas? E é nesse sentido que precisamos lutarmos com unhas e dentes para atrair e não para repelir, para promover libertação. Será que realmente eu estou preocupado com essa questão como igreja? Libertação. Libertação. Vale se considerar o seguinte: será que eu sou verdadeiramente livre para que eu queira a libertação daqueles que estão ao meu redor? Essa é uma coisa a se pensar. Vale a pena uma introspecção. Será que verdadeiramente eu conheci a verdade para que esta verdade tenha um poder libertador na minha vida? Será que eu tive um encontro real com a verdade? Para que eu possa ter um ímpeto de amar as pessoas de tal ponto, ou com tal intensidade, a ponto de querer atrair e não repelir, não afastar. Penso eu, queridos, que eu preciso ainda ser cuidado em muitas áreas da minha vida. E é o que estava falando cedo na escola bíblica. Preciso uma voluntariedade nesse sentido. Preciso me apresentar a Deus. Assim como Davi se apresentou ao Senhor, no Salmo 139, sabendo das demandas da sua vida, dos potentes inimigos que ele enfrentava, mas mesmo assim ele se apresenta para Deus. Sonda-me, ó Senhor, e me conhece. Lá no final, ele pede para Deus: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Eu preciso ter essa abertura para que o Senhor me visite, para que eu possa realmente, verdadeiramente entender o que é vital no reino, o que é primordial. Pastor Cote falou assim: pessoas curadas vão curar o mundo, pessoas libertas vão libertar o mundo, pessoas transformadas vão transformar o mundo. Por que Jesus tinha um poder libertador? Porque Jesus estava cheio de Deus, ele era um homem, mas ele estava cheio de Deus, fazendo aquilo que Deus lhe designou para ele fazer. Por que Paulo tinha esse desejo veemente de fazer missões? Porque ele teve um encontro real e sobrenatural com a verdade. Eu acho que é isso que está faltando para nós, irmãos. Buscarmos ao Senhor a tal ponto de termos esse encontro real com Deus, a ponto de assumirmos o nosso papel e não abrirmos mão disso por nada, absolutamente nada. Muitas pessoas estão sofrendo ao nosso redor. Muitas pessoas estão abraçadas pelo diabo ao nosso redor. Muitas pessoas estão tendo atitudes malignas ao nosso redor. Muitas pessoas estão cativas, estão envolvidas pelo mal e estão ao nosso redor. Mas o que nós estamos fazendo para verdadeiramente livrar essas pessoas? Porque se eu não tenho motivação de estender as mãos e libertar alguém, é porque eu não sou humano. Eu não sou humano. Eu preciso de um toque a mais. Vocês têm noção do que vocês acabaram de cantar? Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero ser. Mas de que maneira que você deseja ser usado? Você deseja ser usado por Deus ou pelo diabo? Se eu desejo ser usado por Deus, pode ser que a conversa a partir de hoje seja totalmente diferente. Aí Deus, na sua soberania lá de cima, Ele olha, então eu vou te usar. Só que antes de te usar, vai ferver. Paulo, ele achava que ele era um instrumento de Deus, quando ainda ele era Saulo. Ele era judeu, fariseu, radical, estava perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a coisa certa. Muitas vezes, amados, nós estamos agindo na igreja assim, achando que estamos fazendo as coisas corretamente, mas na verdade ainda não há nem libertação. E estamos na igreja competindo uns com os outros, numa guerra de vaidades. Quando na verdade, queridos, o foco é libertação de vidas, libertação de almas, tirar pessoas das garras do diabo e trazer para a luz.
trazendo a luz. Eu preciso ser liberto. Eu tenho os monstros que me atormentam, os fantasmas que me acompanham. Tem um louvor do Voz da Verdade do Carlos Moisés, que canta assim: se os teus fantasmas te acompanham, se o teu passado vem pro hoje, magoando sempre a tua alma, fazendo desistir dos seus sonhos. Gente, quantas pessoas ainda estão aprisionadas ao passado? Eu estou terminando, eu vou encerrar daqui a pouquinho. Hoje não se preocupem, porque vou desanimar vocês já. Não tem água na casa, então nem se preocupe, vai chegar e não vai tomar banho. Vai chegar e não vai tomar banho. Não precisa ir logo para casa. O pastor Arnaldo já ficou preocupado. Lá na CIT vão tudo para casa do pastor Arnaldo tomar banho. Gente, ontem eu estava só para descontrair um pouquinho. Gente, eu preciso ser liberto para que eu possa fazer a obra de Deus. Paulo, ele teve um encontro real com Jesus. E ele, o que ele recebeu? Ele recebeu a palavra. Ele foi ministrado, não como aqueles discípulos que se tornaram apóstolos. Com ele foi diferente. Mas Paulo, ele era um religioso. E ele perseguiu os cristãos a fim de matá-los, achando que estava fazendo a coisa certa. Mas depois que ele teve um encontro real com Jesus no caminho de Damasco, a mudança foi radical na sua vida. Queridos, será que o Evangelho promoveu verdadeiramente uma mudança radical nos nossos corações? Até que ponto? Eu fico pensando, porque às vezes eu fico vendo cada atitude de crentes, que eu penso, meu Deus, se Jesus voltasse hoje, ele ficaria com toda certeza. Porque, amados, nem todos vão subir, nem todos. E eu preciso cuidar de quem? Dos outros? Não, eu preciso cuidar de mim. Preciso ficar apontando o dedo dos outros? Não, aquele não vai subir com certeza. Não, eu preciso apontar o dedo para mim. Se eu vejo que uma pessoa está tendo uma atitude equivocada, anticristã, gente, eu não vou julgar nem condenar, eu vou ter como exemplo para que eu possa cuidar de mim e fazer a minha parte. Olhamos para Mateus 25, 10 virgens, todas esperando o retorno do noivo, todas crentes. Quantas subiram? 5. Metade ficou, todas crentes. Jesus falou assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão. Mas Senhor, fomos crentes, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Não tem conversa. Então, queridos, até que ponto nós estamos abraçando a causa de Cristo? Paulo, ele abraçou a causa de Cristo com força. E ele estava pregando, e ele teve oposição na sua pregação. Era um homem dedicado na palavra. Todos os sábados ele ia pregar aos judeus. Por quê? O desejo de Deus, como ele mesmo registrou lá no 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus, qual é o desejo de Deus? É que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas até que ponto eu estou, queridos, me empenhando
aquilo, para que o desejo de Deus se cumpra, prevaleça, aconteça. Senhor, será que realmente eu quero ser um cooperador, um colaborador do teu propósito? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Paulo lutava veementemente por isso, e onde ele passava, ele se dedicava à pregação da palavra, pregando aos judeus. Silas e Timóteo chegaram na Macedônia. Aí ele teve um tempo a mais para se dedicar ao estudo da palavra, porque a palavra que liberta, é a palavra que corrige, é a palavra que confronta, é a palavra que direciona. Só que, amados, nós estamos desfocados, e talvez a última coisa que nós queremos no reino é a palavra. É a palavra. Partindo para a segunda parte final dessa mensagem, Paulo teve colaboradores, entre eles um casal, Priscila e Áquila. Gente, Priscila sempre está à frente de Áquila, porque Priscila, ela era uma mulher relevante, não que fosse uma mulher Jezabel, que estivesse à frente do seu marido, mas era uma mulher importante e tinha as suas convicções cristãs. Eles tinham vindo de Roma, porque o tal de Cláudio César lá expulsou todos os cristãos de Roma, devido à conversão que estava acontecendo. E esse Cláudio César não queria que houvesse conversões ao cristianismo, expulsou todos os cristãos de Roma. Aí Priscila e Áquila também chegaram em Corinto. Paulo chegou em Corinto, conheceu eles, e em primeiro lugar, Priscila e Áquila se tornaram colaboradores de Paulo, porque eu entendo, amados, que no cristianismo precisa haver uma colaboração, uma ajuda mútua, para um propósito maior. É aquela questão de nós abraçarmos uma causa. E qual que é a causa? É a causa de Cristo. Priscila e Áquila abraçaram. Paulo, ele tinha aquela concepção, aquela ideia: não vou viver, recebendo salário daquilo, dali, no sentido de receber de igrejas, mas ele fazia tendas. E Priscila e Áquila também eram fabricantes de tendas. Então eles se encontraram, Paulo ficou morando com eles, eles abriram as portas para Paulo, estava tudo acontecendo de forma correta. E como que eles foram abençoados? Gente, eles abriram uma porta para ninguém mais, ninguém menos do que Paulo, que estava ali cheio de Deus, com aquele desejo veemente de pregar. Até que ponto nós estamos dispostos a abrirmos as portas para que isso aconteça? Gente, nós precisamos melhorarmos muito, porque a vida cristã não se atém a você participar de um culto por semana na igreja. Não, eu sou crente, o que você faz? Vou domingo na igreja. Acabou, parou por aí. Para quantas pessoas você falou de Jesus nessa semana? Pessoas que podem estar lá dentro da tua casa. Os vizinhos. Não, mas o meu desejo é que todos os homens se salvem.
Mas até que ponto você está colaborando realmente para isso? Gente, Paulo teve colaboração de Priscila. E eles aprenderam tanto com Paulo, em segundo lugar, que eles foram abençoados, eles cresceram na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque quando Paulo saiu de Corinto, para onde ele foi? Foi para Éfeso. Carregou com ele Priscila e Aquila. Em Éfeso, eles conheceram Apolo, um outro cidadão crente, intelectual, pregador eloquente da palavra. Só que faltava ainda alguma coisa para Apolo, poderoso nas palavras, mas não conhecedor de tudo. Aí Priscila e Áquila viram Apolo pregando. Inclusive Paulo, ele era tão poderoso em palavras que alguns da igreja de Corinto achavam que Apolo era mais poderoso em palavras do que Paulo. E por isso que Paulo teve que dar aquela palavra: nós estamos trabalhando em cooperação. Olha, gente, eu estava falando hoje de Saul e Davi. Quando Saul ouviu uma comparação de que Davi era melhor do que ele, Saul perseguiu Davi para matar. Não quis mais saber de conversa. Que história é essa que Davi matou seus milhares, mas que Saul matou seus milhares, mas que Davi matou seus 10 milhares? Não. Mas Paulo muitas vezes recebeu comparação de que Apolo era mais eloquente, mais sábio do que ele, mas Paulo reagiu diferente. E falou assim: Paulo plantou, mas Apolo regou. Paulo plantou, Apolo regou, mas de Deus veio o crescimento. Porque a bênção é do Senhor. Os homens estão no mesmo nível e só são instrumentos para a glória de Deus. Glória a Deus. Paulo plantou, Paulo tinha mais facilidade com os gentios. Apolo regou, Apolo tinha mais facilidade de convencer os judeus em relação ao cristianismo. Cada qual tem o seu papel e cada qual faz a sua parte, mas o importante é que a obra seja feita, o evangelho seja pregado, porque o evangelho é o poder de Deus. E olha, gente, todo mundo ganha, porque quando Priscila e Áquila tiveram Paulo em sua casa, imaginemos nós a quantia que eles foram ministrados por esse homem. E quando eles viram que Apolo só conhecia o batismo de João, aí eles chamaram Apolo, Priscila e Áquila, chamaram Apolo, show, você é 10, mas tem mais. Palavra de Deus que traz crescimento, libertação, conhecimento. Terceiro e último ponto, nessa cooperação de Priscila e Áquila a Paulo. Gente, Paulo falou lá em Romanos, e Priscila e Áquila, eles começaram a obra em Corinto, foram para Éfeso, terminaram em Roma. Em todos esses lugares eles abriram portas para os cristãos. Abriram portas, abriram pontos para que o evangelho fosse pregado. E Paulo, no capítulo 16 de Romanos, ele está agradecendo a Priscila e Áquila, que tiveram tanto amor por Paulo a ponto de ficarem vulneráveis, expostos, melhor dizendo, até mesmo à morte. Saudai Priscila e Áquila, que por minha vida expuseram suas cabeças.
Gente, até que ponto nós estamos dispostos a isso? A esse nível de amor pela causa de Cristo. Talvez estamos querendo somente dos outros esse tipo de atitude. Não, porque eu sou eu, então eu exijo. Mas até que ponto nós estamos querendo dar, ministrar esse tipo de amor abnegado, altruísta, que favorece o próximo, como Priscila e Áquila fizeram. Abra sua Bíblia, e eu estou encerrando, pode ficar em pé. No capítulo 16, Paulo diz assim: capítulo 16, Paulo diz assim, versículo 3: deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, e também o são todas as igrejas dos gentios. Não é só Paulo que era grato a Priscila e Áquila. O que Paulo está falando aqui? Sou grato a eles, mas não só eu, mas todas as igrejas dos gentios tinham gratidão por Priscila e Áquila. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Crentes verdadeiros, colaboradores, cooperadores de um bem maior, a causa de Cristo, missões. Como eu falei ontem lá na igreja, na quarta igreja, ao consagrar um pastor e missionários. Para que Deus deu pastor à igreja? Para o aperfeiçoamento dos santos, Paulo disse isso, para a edificação da igreja, para que todos cheguemos à unidade da fé. Mas na questão missionária, queridos, Jesus ressurreto, ele falou ali em Atos 1:8: mas vocês recebereis poder quando vier o Espírito sobre vós. E o que vai acontecer? Quando vier o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Até que ponto eu estou com essa motivação? Eu quero ser uma testemunha. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Ponta Grossa, a Santa Paula, a sua casa. Você é um instrumento de Deus. E eu peço para que nesse momento você levante as suas mãos e receba poder de Deus. Receba poder de